A democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Porto e Negócios. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos, sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Você tem que comparecer e acreditar que merece estar ali. Se você não ocupar o seu espaço, ninguém o fará por você. Me lembro de uma reunião que fiz com a minha equipe na SNPTA, onde chamei todo o time para debater processos que estavam tramitando na diretoria. A equipe foi chegando e, naturalmente, as mulheres foram sentando-se ao fundo e os homens sentando-se à mesa. Depois de todos acomodados, pedi gentilmente que os rapazes cedessem seus lugares para que as mulheres pudessem se sentar à mesa. E se não tivesse espaço para todos, que eles, e não elas, se sentassem atrás. É por isso que eu digo, mulheres, sentem-se à mesa. E homens, sejam gentis. Não lhes custarão muita coisa, mas permitirão, no mínimo, que sejamos ouvidas quando dermos as nossas opiniões. Boa noite. O trecho que eu acabei de ler fez parte do discurso de posse da diretora da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Flávia Takahashi, a primeira mulher a ocupar o cargo na diretoria da autarquia. E o Porto e Negócios de hoje, no mês das mulheres, é justamente com ela. Comigo aqui no estúdio, Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e Flávia Takahashi. Flávia, boa noite. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada, boa noite. Agradeço o convite de estar aqui, agradeço ao Técio e é um prazer fazer parte aqui do programa no mês das mulheres. Técio, muito obrigada pela parceria mais uma vez e por ter proporcionado que em março a gente tivesse a Flávia aqui conosco, falando um pouco da trajetória dela e da importância de, como ela disse no discurso dela de posse, das mulheres sentarem-se à mesa. Boa noite, Nathalie. Obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite e boa noite ao nosso espectador do Porto Negócios. Flávia, eu queria que você começasse esse nosso bate-papo falando um pouquinho da sua trajetória até chegar à diretoria da ANTAQ. Bom, eu sou servidora de carreira da ANTAQ, né? Eu ingressei em 2010 por concurso público. Já estava em Brasília, Brasília é naturalmente a cidade dos concursos públicos. E aí, depois que ingressei na ANTAQ, fui ocupando cargos lá dentro. Primeiro me tornei assessora da diretoria, depois eu fui ser superintendente da área de outorga, superintendente da área de regulação, superintendente da área de fiscalização, até que recebi um convite para trabalhar junto com o secretário Diogo Piloni no Ministério da Infraestrutura. Fiquei lá por 2 anos. Foi quando eu fui indicada à diretoria da ANTAQ e voltei para a agência, meu órgão de origem, como diretora. Ao longo da sua trajetória, você foi alvo de muito preconceito? Nathalie, eu acho que preconceito não é bem a palavra. Eu digo que eu fui muito bem acolhida, né? Os órgãos em Brasília, eles acolhem muito bem o servidor de carreira, né? Mas o setor portuário é um setor naturalmente masculino, não diria que é um setor machista, é um setor masculino, né? E como um setor naturalmente masculino, a gente tem pouca voz, a gente tem pouca representatividade, né? Mas eu não acho que teve episódios, pessoalmente comigo, não, de machismo, onde eu não pudesse falar, onde eu não pudesse participar das discussões. Mas como minoria,
nas discussões acaba tendo um ambiente onde às vezes as nossas vozes não são ouvidas, mas não o machismo por si só, né? Muito mais pelo ambiente masculino. Técio, eu me lembro quando saiu a decisão pela Flávia na diretoria da ANTAC, a gente falava sobre ela, né? Você já a conhecia e você me deu a seguinte referência da Flávia. É uma mulher de decisões muito firmes. O setor portuário não está acostumado com esse tipo de perfil de mulher? Na verdade, assim, eu tenho uma admiração nata pela Flávia. Primeiro, pela assertividade técnica nas decisões e nas postulações, né? E na resolutividade do problema. Se existe um problema, tem uma solução? Tem. Então vamos abraçar essa solução. E quando é não, e quando é sim, vamos trabalhar pelo sim, né? Então, acho que normalmente o setor portuário sempre quer uma solução, né? Mas às vezes a solução é não ter solução, né? Então a solução, meu caro, vai buscar outro meio de resolver o teu pleito aqui na agência, enfim, no próprio ministério. E essa firmeza dela coloca ela em posição de respeito absoluto no setor, mas os homens às vezes não estão acostumados com esse tipo de assertividade. Até porque é muito comum, é o senso comum de que homens são muito mais pragmáticos do que mulheres, né? E isso não é uma verdade absoluta, né? As mulheres também, quando preparadas, né, quando se preparam, podem ser pragmáticas e podem, e muito, contribuir com o desenvolvimento, por exemplo, do setor que rege a nossa economia, né, Flávia? Exatamente. E é isso, eu sempre tive uma postura firme, né? Mas sempre tentando procurar resolver, né? Dar uma solução, né? O setor portuário é um setor complexo, né? Por natureza. A gente trata na agência com realidades diferentes. Aqui temos a realidade do Porto de Santos, né, o maior porto que nós temos, mas nós também trabalhamos com realidades menores, né, com portos que são menores, mas são tão importantes quanto para a economia, para a gestão. Complexos também, complexos, né? Dentro da sua realidade, né? Então, o objetivo sempre foi conversar, sempre foi resolver e achar uma solução. E isso o Tércio teve, enquanto ele, como na agência, algumas tratativas, bem esse contato de ser firme, de fato, necessário como agente regulador da matéria, né? Mas de tentar achar uma solução melhor possível para a harmonização dos conflitos do setor portuário. Você colocou, Flávia, que preconceito você não sofreu, mas, como a gente também sempre diz aqui, o ambiente portuário ainda é um universo muito masculino. Na opinião de vocês, claro que essas indicações, essas mulheres em posição de cargo de liderança por competência, não por serem mulheres, a questão não é o sexo, mas é a competência que a gente tem que sempre defender, né? Quando vocês acreditam que a gente consiga, dentro do setor portuário, ter um equilíbrio? Eu tive a oportunidade de fazer um workshop uma vez em Londres sobre como, eu já até mencionei aqui em outros programas, né? Como você cria um ambiente em que o sexo deixa de ser relevante, porque você tem, não digo isonomia, né? Mas equidade de presença de homens e mulheres, enfim. Isso se aplica, obviamente, a todas as outras diversidades, né? É um ambiente ser acolhedor, né? Como a Flávia colocou, o ambiente portuário sempre foi predominantemente masculino. Eu acredito que tem mulheres que sofrem preconceito, mas eu acho que por falta de imposição também. E, obviamente, é uma relação que você abre espaço, a mulher ocupa seu espaço e a mulher garante o seu espaço por ação própria. Dou vários exemplos de mulheres no setor portuário que tem esse protagonismo, né? Além da Flávia, tem a Flávia Tacafacho lá. A Gilmara já está, acho que quase 10 anos. A Mayara Chaves, presidente da ABEP, primeira presidente da Associação Brasileira de Portos. Enfim, eu acho que os últimos 4 anos, a minha percepção é que muitas mulheres assumiram, ocuparam seus espaços em cargos de liderança. E é aí, nesse momento, que você mostra que existe, de fato, equidade. Não é ter mais mulher no time, é ter mais mulheres em posição de liderança e porque conquistaram naturalmente seu poder de liderança.
mas nunca foi usado o sexo como critério de decisão na escolha daquele cargo. Até porque dentro de uma escolha de decisão por um cargo, não deve existir essa coisa de cota, né? A gente precisa priorizar pela qualidade, pela competência, pelo preparo, né, Flávia? Sem dúvida. Aí, né, pegando essa questão assim, de como que a gente vai alcançar, né, essa maior participação, eu volto de novo no discurso, assim, pedir para os homens, sejam gentis. Se tivermos, né, mulheres técnicas e competentes nas equipes e elas tiverem espaço para falar, já é suficiente. Sejam gentis. Falaremos nossas opiniões, né, mostraremos nossa competência, mostraremos o nosso conhecimento técnico e isso já será suficiente para a gente. Quem tem, eu uso muito o termo assim, eu aprendi com a minha mãe. Quem tem competência se estabelece. Exato. Só precisa ter a chance para isso, né? E eu acho que para todo mundo, né? Assim, na minha carreira também eu tive me deram chance para mostrar meu potencial e isso serve para qualquer tipo de profissional, né? Mas eu acredito que a gente está no caminho certo com relação à participação da mulher no setor portuário. E como a Flávia colocou, sempre foi um setor muito masculinizado. Aliás, uma conta quantas mulheres idosas existem no setor portuário que você conhece? Eu não conheço. Nenhuma, eu também não conheço. Isso, é uma boa referência. Então, é geracional. Acho que a gente está numa geração que, de fato, tem mais mulheres. E a próxima geração vai ter mais mulheres. Eu lembro quando entrei na Poli, na USP, em engenharia, eram poucas mulheres, né? Eu fiz engenharia naval, minha turma foi o recorde de mulheres na história da engenharia naval, com 6 mulheres na turma, né? E hoje, com certeza, tem muito mais mulheres nas engenharias, né? E, obviamente, esses setores que são preponderantemente masculinos estão chegando nessa equidade. Vai chegar ainda nessa equidade. Até porque eu acredito que esse é um movimento que não tem volta. Quando você tem uma mulher que é escutada, né, que a quem é dada a voz, e ela tem a oportunidade porque alguém acreditou nela, ela certamente também vai fazer essa lição de casa e vai dar uma oportunidade, se assim tiver dentro do seu time, uma mulher com a mesma competência. Exatamente, que queira ocupar aquele lugar. Exatamente, exatamente. Flávia, que balanço que você faz dessa tua gestão desde o momento que você assumiu a diretoria? A ANTAQ, o setor portuário vem passando por muitas discussões importantes e a ANTAQ também, né? Aqui em Santos estão acompanhando de maneira muito direta a questão das concessões, que afeta diretamente a regulação da agência. A ANTAQ vem participando da discussão do próprio momento de mundo em relação à movimentação de carga, primeiro com a pandemia, agora com a questão dos combustíveis e de movimentação de fertilizantes, com a guerra, né? Tivemos recentemente uma notícia de que os portos da China começaram a fechar de novo, e aí já estamos tentando entender qual vai ser os movimentos, os impactos no Brasil. Então, a ANTAQ, e isso coincidiu um pouco com o meu mandato, né, com o início do meu mandato. Então, a gente tem entrado muito nessas discussões de concessão, de como entender a regulação melhor para esse modelo, acompanhando as dinâmicas de movimentação de carga no mundo e com um olhar no passageiro também, que é um olhar que a ANTAQ, como harmonizadora de conflitos, precisa ter, com um olhar no cidadão, a gente tem olhado. Então, eu faço esse balanço como um balanço de muitas discussões técnicas, de um momento em que o setor portuário, diante da sua relevância econômica, vem enfrentando no debate. Eu acho que a ANTAQ está muito bem preparada, a ANTAQ tem se posicionado muito bem nesses debates. Então, eu faço um balanço desse início bem positivo e a ANTAQ muito atuante nas discussões relevantes do setor. Eu tive a oportunidade de, em uma das minhas entrevistas com o atual ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, fazer um balanço também dos anos do setor portuário, especialmente frente à pandemia, que está dando uma trégua, mas ainda não acabou. Nós ainda estamos classificados em estado pandêmico. E ele usou uma expressão, um termo, que eu quero compartilhar com vocês, se vocês acreditam que isso segue acontecendo. Ele disse: o setor portuário tem sido muito resiliente. Vocês
acreditam que essa resiliência tem sido continuada dentro desse cenário de pandemia, ainda não naquele caos que nós vivemos, mas agora a gente tem outros desafios, como, por exemplo, os reflexos da guerra entre Ucrânia e Rússia? Eu acho que o primeiro ponto é 95% do comércio exterior passa pelos portos. Então, ou você é resiliente ou o Brasil fecha, né? Então, todo o agronegócio, e aí a gente tem uma gama imensa de produtos que o Brasil é líder, sempre está entre os 3 primeiros exportadores mundiais, é o mínimo que é o setor portuário ser resiliente para atender essa demanda. Por outro lado, na importação de insumos, no próprio combate à pandemia, também tem que se mostrar resiliente, porque se não entrar medicação, se não entrar equipamento, se não entrar insumos, né, para lidar com a pandemia, também a gente morre na praia. Eu acho que, bem no começo da pandemia, né, eu ainda estava como presidente do Porto, o setor todo se uniu e prontamente, como se você acordasse às 6 horas da manhã, alguém gritando uma sirene e todo mundo já vestido com a arma na mão e vamos para a guerra. Né? Não sei se eu usei uma boa analogia, mas a prontidão do setor portuário e a pronta resposta, eu acho que carimbou esse adjetivo para o setor. Você concorda, Flávia? Eu acho que é uma mistura de resiliência e de preparo. Concordo, o setor realmente é um setor resiliente, mas é um setor, acima de tudo, preparado. Os números, e a ANTAQ faz essa publicação anualmente, os números estatísticos da movimentação mostram isso, né? Quando começou a pandemia, alguns segmentos de carga tiveram uma queda significativa, veículos, por exemplo, né? Mas logo já houve uma retomada. 2021 foi um ano de retomada, a perspectiva de crescimento em 2022 é significativa. Então, eu acho que é sim um setor resiliente, mas um setor, acima de tudo, preparado para lidar, né, com as adversidades, com a modernidade, com o entendimento da dinâmica mundial e global da situação. Então, de fato, é um setor diferenciado. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Faça um plano de saúde da Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas 2 margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá, tudo bem? O Minuto Porto e Negócios fala nesta edição sobre os anjos do mar. Isso mesmo, é assim que eu gosto de chamar os práticos. E a Praticagem de São Paulo adotou o Programa de Gestão de Emissão de Poluentes Atmosféricos do Instituto Via Green. O objetivo é implantar melhores práticas para neutralizar os gases do efeito estufa e de outros poluentes. Entre as medidas adotadas estão o aproveitamento das águas pluviais e de reuso, o uso de energia solar no estaleiro e a adaptação de motores eletrônicos nas lanchas. O Instituto Via Green é uma organização de pesquisa e desenvolvimento de projetos sustentáveis.
A proposta é reduzir os impactos ambientais negativos relacionados às atividades empresariais no setor de transporte. Esse foi o Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Apoio. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Estamos de volta e abrimos o segundo bloco do Porto e Negócios com o quadro Direito Portuário. Hoje, Marcelo Samarco fala sobre regulação responsiva. Direito Portuário, com Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Boa noite. Falaremos hoje a respeito da regulação responsiva no transporte aquaviário e operações portuárias. O conceito foi criado ainda no início dos anos 90 e permanece moderno e flexível, inclusive sendo considerado pela OCDE como um instrumento de boas práticas regulatórias e que se apresenta como uma alternativa ao modelo regulatório punitivo, baseado essencialmente em sanções. Na prática, os modelos comuns exclusivamente estabelecidos em punições implicam em grande esforço do regulador em fiscalizar o mercado regulado, demandando investimentos de grandes proporções em estrutura de pessoal e de controles, o que muitas vezes não está ao alcance do poder público e respectivos órgãos reguladores. Além disso, o modelo baseado somente em sanções nem sempre corrige a conduta do regulado, o que gera desgastes com a aplicação reiterada de punições sem grandes benefícios no ajuste de comportamento no mercado regulado. Já na regulação responsiva, o agente regulador procura compreender os motivos que contribuíram para a prática de determinada infração. Nessa análise, o regulador apura as condições do regulado para cumprir com determinados comandos regulatórios, o que pode conduzir à revisão de normativos com o intuito de se evitar a imposição de comando regulatório inexequível. Na regulação responsiva, portanto, há uma maior integração e cooperação entre o regulador e regulado, na busca pelas soluções mais adequadas para cada situação. Com isso, cria-se uma proximidade muito maior entre a agência reguladora e os regulados, permitindo, inclusive, que sejam firmados compromissos para ajuste de condutas, produzindo efeitos muito mais positivos do que simples aplicação de sanções. A regulação responsiva permite ainda uma atuação mais assertiva e direcionada por parte dos órgãos reguladores, o que otimiza o uso da estrutura de profissionais e de controles da agência reguladora, que muitas vezes é reduzida. A ANTAC, por sua vez, adotou com sucesso o modelo de regulação responsiva e já é possível notar resultados positivos nesse aspecto, com a maior interação entre a agência e o setor no exercício permanente de ajuste e aperfeiçoamento de condutas, independentemente de comandos normativos e sanções. É isso, vou ficando por aqui e até a próxima. Direito Portuário, com Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Vou aproveitar aqui o gancho do Marcelo, aproveitar também a presença aqui da Flávia. Nós falamos no primeiro bloco de alguns desafios para o ano de 2022 e entre esses desafios estão os processos de desestatização. Né? Nesse ambiente de autoridades portuárias privadas, como fica a questão da atuação da ANTAC do ponto de vista de regulação responsiva? O olhar da agência nesse processo ele vai ser muito voltado à harmonização de conflitos. Como a competência legal, a ANTAC harmoniza o conflito entre os agentes, mas agora a gente tem uma autoridade portuária privada que dentro da nova regulação portuária, do momento da nova lei, é um modelo novo, né, que não foi testado ainda. Já tivemos concessões portuárias, mas tivemos concessões portuárias que ainda tinham um viés público, porque tinha que fazer licitação para ocupar suas áreas, então o olhar também da regulação da agência é diferente. E vai ser muito voltado para essa harmonização de conflitos e trazendo esse ensinamento que a ANTAC vem fortalecendo com a fiscalização responsiva, que é basicamente, olha, onde tem o problema, eu preciso focar a minha ação de tentar achar uma resposta que atenda ao usuário.
porque eu tenho recursos que são cada vez mais escassos, recursos humanos da agência, recursos de tempo. O setor portuário vem crescendo cada vez mais, então nós temos cada vez mais arrendamentos, agora mais concessões, e as concessões eles vão requerer esse olhar diferenciado na fiscalização. E a fiscalização responsiva vai trazer para esse novo modelo esse olhar de que naquela questão onde eu tenho uma resposta para a sociedade que não tem sido atendida, eu vou focar a minha fiscalização. E naqueles pontos em que a movimentação da carga está fluindo com adequada eficiência, eu não tenho um conflito entre os agentes, a resposta ao usuário está sendo feita, eu consigo mitigar e minimizar o meu acompanhamento regulatório para, de fato, focar na melhor prestação do serviço ao usuário. Trocando em miúdos, direcionar a energia para aquilo que, de fato, necessita de gasto de energia e de resposta rápida. E essa flexibilização, na verdade, o Rui Barbosa falava assim, né? Igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Então, se você tem um concessionário um player, né? Seja ele arrendatário, concessionário, TUP, enfim, qualquer um que seja desses atores regulados, que cumpre contrato, está em dia com as suas responsabilidades, dá transparência à sua gestão, enfim, sofreu algumas fiscalizações e está lá, tomou... Checking. Tirou 10 na prova. Por que eu tenho que ficar fiscalizando esse ente todo o ciclo de fiscalização? Eu dilato esse ciclo de fiscalização e gasto energia nos que estão de recuperação, né? Tentando fazer com que eles passem de ano na próxima prova. No fim é isso, deixa aqueles que estão trabalhando bem serem fiscalizados com uma periodicidade maior, né? E se, no caso daqueles que estão, aspas, em recuperação, se não passarem na prova, terão a punição rigorosamente aplicada? Antes da punição, eu entendo que é um plano de ajuste, né? Ou seja, um termo de ajustamento de conduta. Uma oportunidade. A oportunidade. Então, tem um cronograma para aplicar uma mudança de comportamento. Entre o começo e o fim daquela mudança, tem os entregáveis intermediários. Volta depois de 3 meses. Você fez o que você tinha que ter feito em 3 meses? Fez, então tá beleza. Não fez. Não fez. Aí vai a sanção. Aí vai a sanção com o peso que ela deve ter, né, exatamente, Flávia? Exatamente. De acordo com aquela irregularidade, né? Porque eu também preciso dar o peso da fiscalização, o peso da sanção, de acordo com o peso da infração. Então, é punir infrações graves com um peso maior, punir infrações mais leves com um peso menor e dar essa oportunidade de correção da conduta do agente irregulado, né? Que a agência já tinha um pouco essa orientação, mas agora ela traz esse formato de, além de oportunidade de corrigir a irregularidade, eu dar também esse peso de acordo com a gravidade da infração. É um trabalho mesmo de parceria, né? Se a gente for parar para pensar, não é aquele olhar só da faca no pescoço, de tipo, a ANTAC está aqui para achar o problema pequenininho. Não, a ANTAC ela vai atuar quando ela de fato tiver que atuar. Eu lembro desse tipo de postura, quando eu estava no órgão ambiental, de buscar os líderes de mercado com relação à sustentabilidade. É a mesma coisa aqui. Então, com quem a gente gosta de trabalhar? Com aquelas empresas que estão um passo na frente em descarbonização, em eficiência energética, a questão de tratar os resíduos de forma correta e assim por diante. A mesma coisa no mercado regulatório portuário. Você tem aqueles regulados que estão um passo à frente, estão melhorando seus processos. Só o fato de você não sofrer fiscalização com uma certa frequência, porque você acaba mobilizando um time da sua empresa para ser fiscalizado. Sim. Você tem que deixar um time ali oferecendo informação, relatório, etc, etc. Então, no final, esse modelo todo é um modelo de liderança, ou seja, os líderes de mercado têm um comportamento de vanguarda, aquela média de mercado, ela olha para os líderes, eu quero acompanhar, os líderes. E quem está na lanterninha, você puxa para a média de mercado. Isso é uma evolução da maturidade corporativa das empresas. Isso se aplica na regulação portuária, na gestão ambiental, na gestão de pessoas. O Ministério Público do Trabalho está aí e o Ministério do Trabalho está com a mesma olhar, assim, como é que você trata os seus colaboradores. Sim. Né? Tudo isso está na agenda. E, na verdade, assim,
O cara que não paga imposto, que não respeita o meio ambiente, ele não está fazendo as outras coisas também. Então, quando a gente começa a atuar, do ponto de vista regulatório, né, nos aspectos regulatórios que a ANTAQ tem a gestão, você está mudando o comportamento dessa empresa nos outros aspectos também e vice-versa, né? No final se a empresa anda bem, ela não precisa ser fiscalizada, né? E aí a gente já entra no outro estágio social que eu chamo das questões declaratórias, né? Você faz todos os seus licenciamentos declaratórios, né? E quando a agência reguladora, seja ela ambiental, setorial, no caso da ANTAQ, vigilância sanitária, Vigiagro, vai fiscalizar, opa, eu fiz uma declaração, o que eu declarei está correto, está conforme a lei, e não tem problema. Inclusive, uma economia de tempo, né? Sim. Muitos países fazem licenciamento ambiental declaratório. No Brasil, eu acho um pouco prematuro a gente tomar essa decisão, mas quem sabe um dia a gente consiga chegar nesse nível. Vamos falar um pouquinho dos arrendamentos. Na opinião de vocês, por que esses arrendamentos que estão previstos para o Porto de Santos e para outros portos são tão importantes do ponto de vista da economia, do ponto de vista da geração de emprego? Ele traz, e a gente está passando por esse momento de regularizar esses arrendamentos que por muito tempo não foram licitados, né? Ele traz uma utilização perene das áreas, porque a gente tem a realidade de arrendamentos onde eu estou fazendo um novo contrato para áreas que já vinham sendo operadas de maneira eficiente, mas eu também tenho áreas novas que estão impulsionando novas movimentações de carga. Então eu crio a perenidade da movimentação da carga com eficiência, com novos investimentos, trago investimento para o porto e eu acabo fomentando a formação de novas cadeias logísticas para aquela municipalidade, para aquela região, né? E aí isso de maneira direta e indireta, trazendo investimentos, trazendo emprego, trazendo o fortalecimento da economia local. E dentro aqui, quando a gente fala do ponto de vista do Porto de Santos, seguindo uma diretriz que foi estabelecida no PDZ, né? Isso é um outro ponto, que é a questão de você redesenhar o sítio padrão, né? Então, isso foi feito, por exemplo, no corredor de celulose, quando a Libra parou as suas operações, e você consegue atualizar, né, para que cada área do porto, para que tipo de carga eu vou destinar para a operação, otimizando o complexo como um todo. E clusterização, né? Então eu coloco um corredor de exportação, coloco toda a celulose junta, planos de contingência, convívio natural entre as cargas, é uma carga mais silenciosa do que o container, por exemplo. O STS-11, que é uma repaginação de vários, se não me engano, ali são são 4 ou 5 arrendamentos, que vai se transformar num único bloco único, permitindo a recepção ferroviária. Então essas revisitas ao plano, com esse olhar do sítio padrão, que é o tamanho mínimo, assim, um terminal mínimo tem que receber uma composição ferroviária, né? Esses princípios a modernização, e aí, como a Flávia colocou, você abre espaço, opa, já que eu tenho que aumentar para esse tamanho o terminal, eu vou precisar buscar novos mercados. Sim. Eu vou precisar justificar o investimento com uma capacidade de carregamento, e aí vem eficiência e outros efeitos, outras externalidades importantes nessa revisita. E a diversificação de mercado é extremamente importante, como quando, por exemplo, a gente enfrenta situações como a pandemia, né? Alguns terminais, não fosse a diversificação de mercado, teriam sofrido um impacto muito duro. Sim, alguns terminais têm feito, são 2 linhas, né, Nathalie? Assim, a DP World, por exemplo, ela adotou uma linha de diversificação, né, quando ela entrou na parceria com a Suzano para operar a celulose. Ela recentemente assinou, né, um NDA com a Rumo para entender uma operação de granéis, né, além da sua operação nata, que era container. Tudo isso é uma estratégia do terminal. Agora, tem terminais que são ultra especializados, né, e pela natureza dele, um terminal verticalizado, como por exemplo uma Citrosuco, né, que verticaliza da produção, a indústria, o próprio caminhão que transporta o suco laranja, ele é do grupo, o terminal é do grupo e o navio também é do grupo. Então, são 2 extremos, né? O extremo da especialização e verticalização, do outro, que é o prestador de serviço para o mercado e a diversificação da carga. Então, tem espaço para as 2 estratégias, né? Óbvio, né? Se eu for trabalhar com uma cadeia de commodity verticalizada, eu vou especializar meu terminal.
né? E aí tem um pouco também de quem toca o terminal é dono ou não da carga. Como a DP World ela é um operador logístico mundial, ela não é o dono da carga, então a diversificação faz sentido. No caso brasileiro, principalmente porque o Brasil é um país de commodity, né? Então você diversificar ajuda o fluxo de caixa, protege o fluxo de caixa da empresa. A gente faz mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre as audiências públicas que foram realizadas tratando da questão da desestatização do Porto de Santos e também sobre a intermodal. Não saia daí, até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Faça um plano de saúde da Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Para problemas complexos não existem soluções simples. Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. Modal GR. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá, tudo bem? O Minuto Porto e Negócios fala nesta edição sobre os anjos do mar. Isso mesmo, é assim que eu gosto de chamar os práticos. E a Praticagem de São Paulo adotou o Programa de Gestão de Emissão de Poluentes Atmosféricos do Instituto Via Green. O objetivo é implantar melhores práticas para neutralizar os gases do efeito estufa e de outros poluentes. Entre as medidas adotadas estão o aproveitamento das águas pluviais e de reuso, o uso de energia solar no estaleiro e a adaptação de motores eletrônicos nas lanchas. O Instituto Via Green é uma organização de pesquisa e desenvolvimento de projetos sustentáveis. A proposta é reduzir os impactos ambientais negativos relacionados às atividades empresariais no setor de transporte. Esse foi o Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Apoio. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E estamos de volta e abrimos o último bloco do Porto e Negócios falando sobre a intermodal. O jornalismo do Sistema Santa Cecília de Comunicação acompanhou a retomada da feira, que é o maior evento do setor logístico da América Latina. O evento foi em São Paulo e contou com a participação de diversas autoridades, incluindo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O ministro da Infraestrutura falou para empresários, investidores e autoridades políticas. Em pauta, o ProTrilhos, programa do governo federal de incentivo e desenvolvimento do modal ferroviário brasileiro. O programa já recebeu mais de 80 solicitações de empresas
para construir ferrovias, o que vai trazer investimentos que vão ultrapassar 200 milhões de reais. Obras importantes que no final das contas vão duplicar a capacidade em 5 anos, ou seja, a gente sai de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas, podendo chegar em muito pouco tempo a 105, 110 milhões. Tarcísio de Freitas falou sobre investimentos no Porto de Santos. A gente está falando aí de 11 bilhões que vão se dar pelos novos arrendamentos portuários que ainda estão previstos, STS 10, STS 11, STS 53, pela ferroviária, mais os investimentos da ferrovia interna do Porto de Santos. Então são os investimentos das linhas adicionais da margem direita, da margem esquerda, os investimentos em pátio. Então, se a gente soma isso, a gente vai ter 11 bi, aumentando a capacidade de recepção ferroviária, né, e de processamento, e também, obviamente, nós vamos ter novos terminais, terminal de contêiner, terminal de grãos, terminal de fertilizantes. Então, isso é importante no contexto do porto, que a gente está trabalhando agora com clusters de carga. Aí, além disso, nós vamos ter os 19 bi que virão com a desestatização do porto. E aí a gente está falando muito investimento em acesso rodoviário, acesso ferroviário e acesso marítimo. Então a gente está falando de aprofundamento do canal, né, de 15 para 17 metros. Ou seja, o Porto de Santos vai se tornar um grande hub de containers, né, o hub mais importante da América Latina. E isso nos coloca também na rota aí das navegações, a gente vai poder ter um pouco mais de poder de barganha, porque a gente vai ser um destino importante. Na coletiva, falou ainda sobre a candidatura ao governo do estado. Qualquer que seja a minha opção para Senado ou vice, vai ser alguém identificado com o estado. Né? E a gente não pode perder de vista que São Paulo é o estado do pragmatismo. É um estado onde o paulista que é um povo que trabalha, que produz, que empreende, que gera negócio, que quer retorno sobre o capital investido. O paulista está muito interessado em segurança, estabilidade, é alguém que tem a capacidade de entender os problemas e resolver os problemas, que tem a resolutividade. A palestra foi o destaque da Intermodal 2022. A feira reuniu representantes de portos brasileiros, da Europa e Estados Unidos, e ainda dos setores de logística, intralogística, transportes, distribuição e armazenamento de cargas e tecnologia. A feira reúne mais de 200 marcas expositoras. Depois de 2 anos de restrições por conta da pandemia, o evento volta a acontecer respeitando todos os protocolos de segurança e em modo híbrido, ou seja, palestras e workshops podem ser acompanhados pela internet. O clima por aqui é de muito otimismo, já que eventos como esse servem para estreitar relacionamentos e, a partir daí, é claro, gerar negócios. Ver essas pessoas que já nós conhecemos de muito tempo, pessoas que fazem parte do nosso business, novamente a gente está vendo muito distantemente por causa da pandemia, que já passamos por ela, graças a Deus ainda estamos no final, mas já passamos. Então voltar a falar, encontrar é muito bom e eu tenho certeza que só vai melhorar os negócios que a gente vai fechar daqui para frente. Uma grande retomada num momento importantíssimo para o país e é muito bom estar aqui, rever todo mundo, grandes empresas, portos e operadores logísticos aqui interagindo. Com certeza isso, além de alavancar mais o país, vai gerar uma série de negócios novos, gerando mais emprego, mais renda, enfim, contribuindo com esse momento importante que a gente vive. A feira é uma oportunidade também para discutir o imposto sobre a compra de equipamentos portuários, que, segundo especialistas, prejudica o desenvolvimento do setor. Eu sempre uso um guindaste de porto como exemplo. Eu tenho 100 milhões, cada guindaste custa 10 para o Japão, 10 para qualquer lugar. No Brasil custa 15. Se eu tenho 6 milhões, eu só compro 6. Esses 4 que eu não compro, tem 30 pessoas por dia que eu deixo de contratar. Cada uma tem 3 familiares. Aí você começa a botar uma matemática em cima, você afeta 5 mil pessoas. E é renda que esse pessoal deixa de gerar, imposto que deixa de gerar, quer dizer, é uma bola de neve. Então, esse tipo de situação, porque o reporto, ele constrange o investidor. O presidente da SPA, Santos Port Authority, ressaltou que a volta da Intermodal acontece em um momento favorável para a economia e que 2022 será um ano de crescimento para o Porto de Santos e para a cidade.
Porto esse ano deve bater os seus recordes de movimentação novamente, deve melhorar ainda mais o lucro, né? Esse ano nós já tivemos agora em 2021 um lucro de 329 milhões, em 2022 estamos projetando um lucro superior a isso, e teremos a desestatização. E a desestatização ela é fundamental para que a gente possa implementar os novos projetos, que é a exploração da nova área que Santos agora agregou ao Porto, né? Uma área de quase 8 km² e que receberá os inúmeros terminais aí do futuro. Então isso abre uma perspectiva de crescimento econômico, de bem-estar para a população, de geração de empregos, né? Então realmente Santos é a bola da vez agora em 2022. Vou pegar o gancho do VT para que vocês que estiveram, né, na Intermodal deem o relato, como é que vocês sentiram essa retomada? Foram 2 anos sem feira, é uma feira extremamente importante para o setor. Como é que vocês sentiram esse momento? Foi um importante retorno. As pessoas estão acostumadas, né, a ter esse contato, estavam acostumadas a ter esse contato, todo mundo teve essa interrupção abrupta por conta da pandemia, e para o setor portuário especificamente, essa troca, né, para fazer negócios, para entender melhor as necessidades do setor é muito importante. Então a feira estava bem frequentada, bem movimentada. Eu tive ontem na feira junto com o diretor-geral da agência, também o doutor Eduardo Neri, até para a gente entender algumas dificuldades do setor regulado. Então foi uma retomada importante. Acredito que agora a gente tenha condições de estar tendo mais esses encontros presenciais para entender e para colocar a regulação também próximo do mercado, porque a gente regula para o mercado. Então precisamos entender as demandas do mercado e a feira faz parte também desse processo de entendimento. E a tua sensação, Técio? Eu digo que as instituições, no final, são feitas por homens e mulheres, né? Pelo CPF, não é o CNPJ, é o CPF. E a feira é como se você colocasse um balde de água e que jogasse 3 tubos de sorrisal dentro dele, né? Então, ferve contato. E é no olho que você consegue resolver muitas coisas, abrir portas, né? Eu não, assim, para o espectador entender, não é na feira que você fecha negócio, mas é na feira que você inicia negócios. Estou procurando A, estou vendendo A, pô, vamos fazer negócio. Ali começa-se uma conversa. Eu já tive várias intermodais aí nas costas e de fato é isso, né? A gente começa a conversa e eu acho que essa intermodal foi uma retomada de 2 conversas. Primeiro, retomar as conversas de negócio, né? E retomar a conversa, né? Literalmente, depois de aí 2 anos sem feira e todo mundo no online, né? Todo mundo atrás de uma tela de televisão, de computador, passa a ser um ambiente das pessoas conversarem, se integrarem mais. E com certeza eu acho que é mais fácil, por exemplo, para uma frente comercial rodar a feira e iniciar bons negócios do que iniciar bons negócios atrás de uma plataforma de videoconferência. Ah, sem dúvida. Eu concordo com você. Todas as relações humanas e comerciais são feitas por homens e por mulheres e o contato frente a frente é sempre muito mais proveitoso, sem dúvida nenhuma. Não que a não questão... funcione, é uma ferramenta importante. Mas assim, a relação híbrida vai continuar. A videoconferência ela veio e ela otimizou muito. Sim. Viagens, reuniões, participações de grandes autoridades em eventos, em aproximação com a própria comunidade para esclarecimentos. Vou dar um exemplo, as audiências públicas. As audiências públicas, e as consultas públicas da ANTAC hoje estão bombando, tem um monte de gente participando, você de fato democratizou o acesso à informação por meio das vias, mas o presencial é bom retornar ao presencial também, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vou pegar o gancho que você deu das audiências públicas, porque nós realizamos as 2 audiências referentes à desestatização do Porto de Santos. O prazo para as contribuições foi estendido por mais alguns dias, mas, sem dúvida nenhuma, esse momento, né, das audiências públicas foi muito saudável quando a gente pensa no recebimento de dúvidas, de contribuições, para que a gente consiga ter um modelo ainda mais adequado para as necessidades
do porto e também da cidade, não é, Flávia? Exatamente. E o estudo, ele nunca começa e sai do mesmo jeito depois do período de audiência pública. É um momento muito importante, né, para que a agência possa fazer as melhorias nos documentos de edital e de contrato, para justamente colocar nesses documentos a preocupação e a adequação do modelo ao porto e às preocupações da comunidade. Então, essa extensão da audiência pública, do prazo para recebimento das contribuições, é permitir um tempo maior para que a gente receba essas contribuições. Tivemos duas, né, uma virtual, totalmente híbrida, e a outra, uma virtual e a outra híbrida aqui em Santos, onde foram recebidas contribuições importantes. A gente sempre pede para encaminhar informalmente, para que a gente possa até no processo formal também estar justificando cada uma delas, o acolhimento ou não. E é um processo de amadurecimento do modelo, um processo importante para que a gente tenha um modelo de concessão de fato adequado à realidade e ao modelo de negócio do porto. Na tua opinião, Tess, como consultor portuário, qual que é a tua análise dessas duas audiências, tanto a híbrida, né, quanto a totalmente presencial, do ponto de vista de colocação das dúvidas? Foi para quem acompanhou, foi uma discussão muito equilibrada, né? Sim. Se você compara as audiências de Vitória e de São Sebastião, Santos foi morna, né? O que denota que o mercado está apreensivo com relação a mais esclarecimento do que contrário à tese, tá? Esse é um ponto importante e bem relevante, porque se a gente consegue fechar um documento de Santos com o arcabouço jurídico, né, e regulatório claro, você tem um tempo no processo de concessão, né, que para o espectador entender, em Santos você tem a concessão do ativo, né, do porto, sim, por 35 anos, e a venda da empresa, né, a empresa vai ser privatizada. Nesse processo de venda da empresa, existe uma coisa que a gente chama de data room, que é um repositório de informações densas sobre o porto. E é baseado em cima dessas informações que os grupos que vão participar do leilão vão tomar suas decisões financeiras e de aporte, né? O quanto que vale a empresa, quanto que eu vou pagar na bolsa. E para mim, esse estágio é o estágio mais importante, né? E é um estágio que você vai interagindo com o BNDES, tirando suas dúvidas, questionando, pedindo o relatório, o documento, enfim. Esse momento é um momento para entender o contrato e o edital, né? As obrigações que estão ligadas ao contrato e as relações contratuais entre o futuro concessionário, a autoridade portuária privada, e os clientes do porto, os arrendatários, os armadores, os operadores ferroviários. É esse o olhar. E quando você vê uma audiência morna, significa assim, a evolução... A comunidade está compreendendo todos os processos. Sim, é o que eu entendo, né? E teve esse amadurecimento de Vitória e São Sebastião para Santos. Isso é um ponto importante de ser colocado na mesa. Santos vem com um nível de regulação maior. Sem dúvida, até pela complexidade toda. Natural, super natural. Sim. Vem com travas, né? Em Vitória, a regra máxima de participação dos arrendatários do porto estava travada a 15% individualmente por empresa e 40% no somatório das empresas. Em Santos, esse escopo aumentou para todas as partes relacionadas com o porto. Não só os operadores portuários e terminais, mas os armadores, os operadores ferroviários, enfim. E algumas sugestões ainda no intuito de portos lindeiros a Santos, competidores diretos de Santos, também terem restrições de participação. Veja, não é que não pode participar, pode, mas tem um teto de participação, né? No final, eu entendo que o Poder Concedente quer trazer um modelo de gestão em que não há desvios ou controles que tendenciem a destinação de um porto, né? Por isso, essa limitação dos 15% para todo mundo. A ABTP, ela solicitou um prazo maior, né? 30 dias a mais. Vocês acham que isso é possível? Ou, melhor, vou até mudar a pergunta. Vocês acham que essa extensão de prazo em um tempo de 30 dias é realmente necessária? A gente acredita que não. Foi dada a extensão de prazo, né? Foi dada até o dia 23,
mas o modelo está maduro, as contribuições estão sendo analisadas, as 2 audiências públicas já deu a percepção, né, tanto para a ANTAC quanto para o BNDES, que trata da parte da venda da empresa, sobre quais eram os pontos que precisavam de melhor ajuste, de melhor esclarecimento, né? Não foram trazidas nenhumas questões que estivesse além ali das respostas que já estavam sendo prontas. Então, a gente entende que não precisa desses 30 dias, que o prazo que foi dado de extensão é suficiente para poder receber as contribuições adicionais e a gente já conseguir encaminhar para o modelo final. Até porque a gente tem Vitória no próximo 30 de março, né? Exatamente, Vitória na Bolsa, juntamente com o STS-11, que é o terminal de granel vegetal aqui em Santos. Eu acho que aí o ministro Tarcísio bate o martelo e vai para a campanha. Vou pegar seu gancho, porque já é sabido que ele vai para a campanha mesmo. Existe algum risco da saída do ministro, desse cronograma que está tão bem desenhado e tem sido tão bem conduzido por uma equipe que a impressão que a gente tem é que é muito coesa, né, e muito comprometida com o propósito, com o objetivo que foi estabelecido anos atrás. Você acha que essa saída pode causar algum revés nesse processo, Técio? Qualquer processo de concessão, ele é complexo, né? É um rito. Audiência da concessão, audiência da venda da empresa, TCU, a publicação do edital, né, o data room que eu acabei de mencionar, os participantes do leilão às vezes pedem dilação de prazo para o leilão, entendendo que tem que estudar mais o assunto. Tem uma jornada aí longa para ser seguida, né? Até novembro dá tempo? Pessoalmente, eu acho que em novembro a publicação do edital, talvez, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é o movimento, né? Então, o setor portuário, e isso é importante o espectador entender, é mais um setor que está passando por um processo de desestatização. Os aeroportos estão aí, todo mundo que usa os aeroportos estão um brinco na mão da gestão privada. Você tem uma regulação da ANAC que faz a gestão dos contratos, como a Flávia colocou, do mesmo jeito a ANTAC vai fazer a regulação desses contratos. O setor rodoviário, as 20 melhores estradas do país são pedagiadas, né? Você tem o setor de energia, tem que ter um capital intensivo. Telecom, eu acho que é o exemplo ícone que a gente pode dar. Hoje todo mundo tem um celular a R$80 o seu custo mensal, coisa que na época que a gente tinha a linha telefônica fixa, declarava até no imposto de renda. De tão caro que era. Então, assim, o acesso à comunicação foi dado, né? E o Porto vai seguir a mesma lógica. Então, Vitória é o primeiro, tem São Sebastião na Esteira, Santos, Codeba está iniciando seus estudos, Itajaí está com consulta pública aberta, o governo do estado de Santa Catarina vai iniciar os estudos para São Francisco e Imbituba. Enfim, eu acho que é um movimento que, seja qual for a corrente política que assuma o país, se puxar o freio de mão, está indo na contramão da eficiência do principal ativo do comércio exterior brasileiro, por onde passa 95% da balança comercial. Ou seja, é um retrocesso. Então, e aí eu faço aqui o meu pedido a qualquer um que esteja candidato a presidente, que continue esse movimento que foi iniciado nessa gestão, que isso aí é um legado de Estado, né? Não é de gestão. Não é um plano de governo, tem que ser encarado, né, Flávia, como um plano de Estado. Exato, e se a gente for no setor portuário especificamente, rememorar quando mudou a lei lá em 2013, a Lei 12.815, que começaram os novos planos de arrendamento portuário, que era quando a União passou a ter a competência para licitar. Como a gente já tinha no setor portuário um tempo em que não havia tantos leilões, né, começou esse movimento de eventualmente ser contrário, mas será que a gente precisa fazer, ou de impedimentos tanto de órgãos de controle quanto da sociedade, para tentar entender qual era esse momento, né? E estamos hoje em 2022 fazendo cada vez mais arrendamentos, e hoje ninguém questiona mais
a necessidade e a eficiência que traz fazer uma licitação de um arrendamento portuário. Hoje a discussão está para a concessão, porque arrendamento a gente já entendeu que é bom para o porto. E a concessão, estamos nesse movimento inicial, né, que ainda tem um certo receio natural, porque nós estamos mudando o modelo de gestão e exploração do porto. Não existe esse modelo, Não né? existe, a gente está mudando a regulação, né? Então é natural que aconteça, mas concordo com o Tércio, é um movimento que começou e ele vai seguir, né? E qualquer interrupção seria um retrocesso, não a uma política específica de governo, mas uma necessidade do Estado, como o Brasil, de modernizar, né, as suas instalações portuárias. Já passou da hora da gente realmente modernizar as nossas instalações se a gente quiser seguir sendo competitivo. Flávia, a gente está chegando no finalzinho desse Porto e Negócios especial, que teve a tua participação aqui presencial. E eu queria encerrar, né, com um recado que você, né, diretora da ANTAC, mulher empoderada, possa deixar para mulheres que estão nos assistindo e que por alguma razão ainda não tenham se apropriado da máxima de que lugar de mulher é onde absolutamente ela quiser. Por favor. Eu volto para o meu discurso de posse de mulheres sentem-se à mesa. Ninguém vai te dar o seu lugar, ninguém vai mostrar, vai abrir a oportunidade para você mostrar a sua competência se você não estiver disposta a fazer isso. Então, sentem-se à mesa, ocupem seus lugares, mostrem o seu potencial técnico e homens sejam gentis para que a gente tenha essa oportunidade de realmente ocupar os nossos lugares. E o setor portuário é um setor democrático, é um setor que, embora de natureza masculina, ele é um setor democrático para que a gente possa ocupar efetivamente os nossos lugares. É isso. Até porque o que a gente quer e busca é apenas a equidade. Lado a lado, não ninguém na frente de ninguém. Lado a lado para construir. Muito obrigada mais uma vez, Flávia, pela presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda ao Porto e Negócios. Obrigada, eu agradeço novamente o convite para estar aqui com vocês. Obrigada. Tércio, muito obrigada. Obrigada especialmente por me proporcionar este programa ao lado da Flávia. Eu sou muito defensora de que mulheres capazes, competentes, prontas, qualificadas, precisam sim se sentar à mesa e serem ouvidas, porque nós, quando temos preparo e temos competência, temos voz e temos muito a agregar. Então, muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Flávia. E obrigado a você, espectador do Porto Negócios, por mais esse momento. E dá o like lá no YouTube. É isso. O Porto e Negócios de hoje termina aqui. Obrigada a você que ficou conosco. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Tchau. Porto Negócios. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos, sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. O Brasil vive um momento difícil. Fome, miséria, desemprego, comida muito cara. Eu sou mãe e sei como